Correio Debate de volta. O clima político em Brasília está tenso e é para lá que a gente vai. Vamos à capital federal. Edinho Magalhães, boa tarde. O ministro Marcelo Queiroga esteve na Câmara Federal hoje para um depoimento numa comissão. Explica aí para a gente que comissão foi essa, por que essa convocação, o que falou Marcelo Queiroga. Boa tarde, Hermes. Boa tarde a todos. Aqui em Brasília, o Congresso, tanto o Senado, na CPI, como também os deputados na Câmara, querem ouvir o ministro Marcelo Queiroga. Só que na Câmara foi uma audiência pública, Hermes, na Comissão de Fiscalização e Controle. Eles querem saber e ouvir o ministro da Saúde sobre os problemas no sistema de saúde do Brasil para poder ter alguma explicação para essa pandemia ficar fora de controle durante tantos meses aqui no Brasil. E o ministro Marcelo Queiroga ele foi muito enfático e direto. O problema da Covid no Brasil foi tão somente o SUS, o sucateamento a que ficou legado o Sistema Único de Saúde nas últimas 3 décadas. Disse o ministro da Saúde, apesar, a despeito dos avanços que teve nos últimos 30 anos, o SUS padecia de vicissitudes, unidades hospitalares sucateadas, urgências lotadas, UTIs lotadas e filas de cirurgias para serem realizadas. Apesar disso, ser uma explicação lógica e contundente do ministro da Saúde sobre o problema que agrava a pandemia no Brasil, ele também comentou que no Reino Unido, onde o sistema de saúde público é um dos melhores do mundo, se fosse realmente um divisor de águas, a Inglaterra não teria tantas mortes devido também à Covid. Mas é fato, Hermes, que o ministro falou uma verdade, doa quem doer, que é o SUS sucateado há 3 décadas no Brasil. Edinho, nós sabemos que na Câmara Federal, a despeito dessa discussão toda em torno da pandemia, da CPI da Covid no Senado, a Câmara discute aí projetos importantes para o Brasil. Um deles a gente já bateu, já rebateu, já discutiu, que é a reforma tributária. Mas tem outro também que é importante, que é a reforma administrativa. Como é que está a tramitação dessa reforma na Câmara? Hermes, ela foi aprovada na sua admissibilidade numa sessão da CCJ na tarde de ontem. Um placar apertado, de 60 votos, digamos que foi 35 a 25. Não foi um placar muito largo. Entre os membros da CPI, da CCJ, estavam 2 paraibanos. Tivemos um problema aí. Contra o texto do governo, Hermes. E aí... Edinho, tá me ouvindo, Edinho? Tulira? Perfeitamente, Hermes. Pronto, só pedir para você repetir aqui, que travou aqui o sinal da internet, na hora em que você falou que tinham 2 paraibanos. Quem era? Quem eram? Gervásio Maia e Aguinaldo Ribeiro, Hermes, votaram contra o texto do governo. Gervásio, que é de oposição declarada ao governo, e Aguinaldo Ribeiro, que vem ali num modelo de atuação independente ao Palácio do Planalto. Agora, o presidente Arthur Lira, Hermes, é quem vai tomar as rédeas da reforma administrativa. Vai criar a comissão especial com a convocação de deputados para compor essa comissão que vai dar um novo parecer e aí sim no mérito. É prevista muita discussão, muitos dias de sessões e muita polêmica, porque o tema tem muitas resistências, em especial, especificamente, Hermes, dos servidores públicos que são o alvo aí dessa proposta de mudança do governo federal. Mas deveremos ter aí os mesmos paraibanos compondo essa comissão especial, fazendo esse cordão de resistência para que a reforma não seja tão forte, tão leonina, assim, com relação aos direitos adquiridos dos atuais servidores. O governo diz, Hermes, e promete que essas mudanças serão apenas para os próximos servidores que vão entrar aí por concurso no serviço público. Após a aprovação na Câmara, essa PEC vai para o Senado. Ela, que não estava prevista de andar tão rápido, tomou a dianteira e ultrapassou aí a corrida com a reforma tributária, Hermes, que, embora tenha maior aceitação externa, tem mais problemas internos dentro do Congresso Nacional, Hermes. A reforma tributária, inclusive, foi fatiada, né, numa decisão de consenso
pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E sua aposta, você que acompanha os bastidores do Congresso Nacional, quem chega lá na linha final, no final do ano, quem chega primeiro, reforma tributária ou reforma administrativa? Olha, Hermes, se depender dos presidentes das casas, as duas reformas elas vão andar e vão chegar até o final do ano para serem aprovadas. Resta saber o que será aprovado. A exemplo da reforma tributária, que está sendo desidratada, fatiada, tinha ali a ideia do relator Aguinaldo Ribeiro em poder simplificar 5 impostos, agora só tem 2 e talvez aí um refis que os parlamentares vão colocar no colo do governo, que não era esperado e não estava na pauta. Assim também como a reforma administrativa, que vinha ali com pelo menos 20 eixos de mudanças e, se muito chegar, a metade é que deve ser aprovada, Hermes. Então, reforma para inglês ver, devem chegar ao fim, mas não do tamanho que estavam previstas. Tá, Edinho, nós vimos aí também, nós agora, daqui a pouquinho, a gente exibiu, no bloco anterior, uma entrevista com o presidente da CPI da pandemia, o senador Omar Aziz. E ele disse que a convocação de governadores, a exemplo de João Azevedo, se dará se houver fato novo. Mas, de fato, a oposição, a base governista do Palácio do Planalto tem aí uma lista de governadores imensa que não se restringe apenas a esses 9 anunciados hoje. Vai ter uma nova votação de uma nova convocação ou essa CPI vai se estender demais e aí não vai ter tempo, não vai permitir a convocação desses gestores? Olha, Hermes, é uma CPI que a gente está vendo cada vez mais com posições políticas, ideológicas e não posições técnicas para poder ajudar o país a entender o que aconteceu no combate à pandemia, se houve ação ou omissão do governo federal. É importante seguir a trilha do governo, do dinheiro do governo federal para estados e municípios, claro, mas há muitas resistências. E o grupo majoritário da CPI é de oposição. Então, portanto, quando for conveniente chamar governadores alinhados com o Planalto, haverá maior facilidade de poder aprovar os requerimentos. Quando os governadores forem contrários ao Planalto, ou seja, de oposição, que é o caso do governador da Paraíba, João Azevedo, haverá maior dificuldade para aprovar uma convocação, nem que seja como testemunha. Então, é para a gente poder acompanhar os desdobramentos desses pedidos que estão gerando muita polêmica. Hoje mesmo a sessão foi secreta, 1h30 para saber quais governadores e quais as motivações a CPI iria utilizar para convocá-los. Onde tem ação da Polícia Federal, os governadores deverão ser convocados. E os próximos? Essa é a pergunta que não quer calar, Hermes. Há uma pressão aí para a convocação de Renan Filho, que é o filho do relator da CPI, Renan Calheiros, né? Essa que é difícil sair. E é complicado, porque o papel do presidente da CPI é justamente o de poder fazer esse equilíbrio entre governistas e oposicionistas. Só que ao lado do inexperiente Omar Aziz, que apesar de ser um senador e um político de idade já, ele não tem experiência no controle e no comando de comissões parlamentares de inquérito. Do lado dele tem uma das raposas mais experientes e inteligentes do Senado, que é Renan Calheiros. Então, dificilmente ele vai se sentir ali confortável e independente para poder atuar sem a sombra do próprio relator da CPI, que é pai de um governador, como você falou, e que dificilmente vai deixar que o filho seja convocado, a não ser como convidado, se Renan Filho assim entender que deve ser, Hermes. É mais um momento que a gente vai ter que acompanhar para saber o que é que vai acontecer dessa CPI. CPI é assim, a gente sabe quando começa, mas não sabe nem quando termina, nem como. Ok, Edinho, obrigado pela participação aí de Brasília mais uma vez. Ok, Hermes, um grande abraço, até amanhã. Até amanhã.